Estamos de volta aqui no Prêmio News e, como você já sabe, neste bloco trazendo entrevistas e mais informações para você. E eu estou com ele, Dr. Renato Sanches. Seja novamente bem-vindo. Obrigado, Camila. Bom, vamos falar hoje sobre o Estatuto de Igualdade Racial. Um tema polêmico, mas um tema essencial. Exatamente, Camila. É sempre importante a oportunidade que estou tendo aqui para esclarecer alguns aspectos à luz da legislação e do conhecimento acadêmico produzido. Em se tratando da continuidade do prosseguimento da desmistificação dos direitos humanos, se faz necessário apresentar também que no ano de 1969, ali no finalzinho dos anos 60, foi eleita também uma convenção internacional sobre a redução, o combate às desigualdades, discriminação social e de toda a natureza. Essa convenção internacional, ela teve grande reflexo no mundo. No Brasil, em especial, os reflexos dela se deram um pouco mais gradativamente nos anos posteriores, nos anos vindouros ali. Ela chega no ordenamento jurídico por meio da edição da Lei 12.288 de 2010, ou seja, como bem colocado pela Camila, o Estatuto de Igualdade Racial. O Estatuto de Igualdade Racial, ele traz uma série de mecanismos, um arregimento de normas contidas para a promoção da igualdade racial, o combate à intolerância, o combate à discriminação social e ali se prevê também as medidas afirmativas, as políticas públicas que visam reduzir o descompasso social entre a população negra e a população dita branca. Ela é nova, né? Um estatuto novo aí de 2010. Ele veio com a necessidade mesmo de assuntos novos, né? A gente vê tanta coisa acontecendo. Ele vem realmente para ordenar ali, elencar assuntos novos, né? Porque ele é muito recente, 2010, né? Sim, sim. Em se tratando de legislação, 2010 está muito próximo da nossa realidade, né? Cabe pontuar também que antes da edição dessa legislação, essa lei ficou por 10 anos em debate no Congresso Nacional, onde vários grupos ali, militantes do movimento negro, buscaram promover as necessidades pontuais identificadas por aqueles que sentem as adversidades, a discriminação no cotidiano. Dessa forma, tão importante quanto dissemos nos programas anteriores acerca dos estatutos tratados, é dizer que o Estatuto da Igualdade Racial, ele não busca um privilégio específico à população negra. O que se busca por meio das políticas públicas inseridas, das normas arregimentadas ali, como dito anteriormente, é o quê? É proporcionar uma compensação em razão de todas as atrocidades que foram cometidas e são cometidas contra a população negra. Não é proporcionar privilégio, é identificar mecanismos que podem possibilitar que as pessoas ditas da população negra, elas estejam com ferramentas e mecanismos de avançar socialmente, possibilidades de trabalhar num trabalho digno, possibilidade de ter acesso à educação, possibilidade de ter acesso aos serviços públicos previsto na nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Ali, como está incerto, a própria Constituição, nos seus artigos 3º e 5º, deixam claro, o preâmbulo também, o artigo 1º, deixa muito claro que todos são iguais perante a lei, todos sem ressalva, sem qualquer segmento de diferenciação de grupos étnicos, raciais ou religiosos contidos ou procedência propriamente dita regional. De modo que, ao analisar essa compensação histórica necessária pelo fato de há 130 anos essas pessoas estarem sendo recepcionadas pela sociedade após a abolição da escravatura, ou seja, o Brasil foi o último país a promover a liberdade dessas pessoas. E, se tratando disso, toda essa movimentação e o próprio Estatuto da Igualdade Racial tem o condão e o escopo e o objetivo de proporcionar políticas públicas de acessibilidade e de igualdade também para essas pessoas. Bom, interessante essa informação. Nós fomos o último país
a abolir a escravidão, né? Que assunto interessante, né? Que informação interessante. Como você mesmo comentou, não se teve também, eu acho que um respaldo, uma infraestrutura para, digamos assim, essa sociedade, essa comunidade, como você mesmo mencionou, dormiu escravo e acordou livre. E não se teve um planejamento, né? E acabou marginalizando toda essa população de escravos. Então, se tem uma história pesada, né, sobre tudo isso aqui no Brasil, enfim, em outros países, mas eu acho que no Brasil é muito recente, né? É tudo muito recente, é fresco ainda, né? Exato, Camila. Foram obtidas algumas legislações no período anterior à abolição da escravatura ali, mas eram as legislações relacionadas com o quê, né? A lei dos sexagenários, que se tornavam livres após completar 60 anos, e posterior também a legislação relacionada com o ventre livre. E a partir de um determinado momento histórico, aqueles que nasciam teriam ali alcançada a sua liberdade. Só que, como você pontuou magnificamente, o que ocorreu foi exatamente isso. Muitas pessoas dormiram escravizadas e acordaram livres. Ou seja, o Estado brasileiro, ele deixou de fazer uma análise, de fazer um mapeamento das pessoas que estavam em determinada condição e estavam disponíveis ao mercado de trabalho, porque já não eram vistas como itens de comercialização e dessa maneira deveriam ter sido acolhidos por uma questão de assistência social a essas pessoas, uma questão relacionada do aprimoramento a proporcionar a elas técnico e desenvolvimento também, além das questões próprias inerentes a essas pessoas que eram comercializadas, no dia seguinte eram livres e precisavam também do mercado de trabalho, ter acesso ao mercado de trabalho, de forma que não foi prevista essa gradatividade de oportunidades e de circunstâncias à população negra, o que resultou, infelizmente, no quadro que a gente encontra hoje. Uma população que em muito ainda é marginalizada, muitas pessoas se mobilizam, muitas pessoas atuam, militam para reduzir essa desigualdade, mas ainda há muito que se fazer nessa seara para se proporcionar essa compensação histórica pelos danos causados a essa população. Sim, é uma compensação histórica mesmo, porque é uma carga, né, que vem e só enrola mais, né? Eu acho que só se torna uma bola de neve porque começou errado, né? Lá no começo não se teve essa estrutura, não se teve esse apoio, não se teve esse cuidado, né, em direcionar essas pessoas e acabam realmente sendo marginalizadas, acabam sofrendo um preconceito, é um preconceito até, eu digo até que é algo tão irracional, né? Ainda mais o Brasil, que é feito de diversas raças, etnias, cores, né? Nós somos uma mistura maravilhosa, né? E ainda temos, né, esse tipo de preconceito, esse tipo de ali você afastar e enfim, né? É muito, enfim, muito pejorativo tudo isso, né? E precisa, sim, desses dispositivos para proteção. Eu acho que não só em relação ao negro, mas em relação a todas as etnias, enfim, todas as classes, porque não se pode ter essa distinção, né? Somos todos iguais perante a lei, é algo tão simples, né? É um dispositivo tão simples, mas que acabamos não dando essa importância. E falando sobre o Estatuto, como eu mencionei, como se traz, quais são alguns dispositivos, alguma coisa que está escrito lá, que é de defesa, que é para que as pessoas possam acionar a qualquer tempo? O que está escrito lá no Estatuto? Perfeito. O Estatuto, a Lei 12.288, toma as cautelas de proporcionar alguns conceitos iniciais, né? Ao se deparar com as questões relacionadas com igualdade, temos de vislumbrar as questões relacionadas do que é essa igualdade. Se ela é uma ferramenta que gera para o olhar de alguns privilégios ou é um olhar proporcionado para as questões relacionadas com a redução da discriminação, deixando muito claro que, em se tratando ali no escopo da lei, o objetivo é a promoção da igualdade, a preservação da população negra e dos grupos que se autodeclaram negros e pardos ali, compõem a população negra. A discriminação,
acaba por ser o quê? Formas institucionalizadas ou não que visam reduzir a importância social e étnica dessas pessoas na sua contribuição com o Estado brasileiro. Ou seja, ali analisa-se a questão da discriminação em contrapartida com os supostos privilégios. Ou seja, não há a intenção de promover privilégios para a população negra. O objetivo é promover estratégias para que a população negra possa ascender em termos sociais, para que tenham as mesmas oportunidades. Porque quando se identifica que o ponto de partida é diferente, ali devem ser analisadas as questões necessárias para trazer esse ponto de partida de oportunidades de forma similar, de forma com a equidade devida àquelas circunstâncias. Agora, como bem apontado pela Camila, as questões relacionadas com o que tem nessa legislação que pode promover, a grande turbulência alguns anos atrás se deu por meio das ações afirmativas, ou popularmente conhecido como cotas. As ações afirmativas, ela tem o bojo, tem o escopo de quê? Tem a finalidade de promover a igualdade racial por meio de instrumentos que possibilitem que aquelas pessoas que não tinham acesso àquele local sejam estimuladas a frequentar e desenvolver a sua civilidade nesses locais também. Inicialmente, um local onde se identificou inicialmente essas questões foi a própria universidade, ou seja, estratégias, ações afirmativas para o ingresso da população negra nas universidades. Estratégia para a população negra ter acesso também ao quadro de carreira do serviço público, ou seja, mecanismos para que, ao mesmo tempo, segundo os dados do último IBGE, que temos a população negra, de negros e pardos, superior a 50%, não temos a mesma incidência de análise, a participação e o acesso a essas pessoas no mesmo âmbito de quantidade e de acesso aos serviços, acessos aos locais, às instituições também. Olha que interessante. E as cotas, como elas são ali verificadas, né? Como uma pessoa quer ingressar numa universidade ou em algum tipo de cotas, né? Vamos falar popularmente. Como é analisado isso? Existe uma análise? Existe, não, peraí, vamos ver, vamos conferir, ou só por autodeclarar? Como se faz essa análise? Em decorrência da análise da legislação, como dito anteriormente, a vinculação à população negra, ela se dá de forma autodeclarada. Até os quesitos relacionados com as próprias questionamentos feitos pelo IBGE são o questionamento, qual grupo você entende-se inserido e representado. Contudo, ao longo do desenvolvimento dessa legislação e da própria aplicabilidade, a autodeclaração, sem dúvida, é o ponto de partida de análise para se inserir essa pessoa na população negra. Contudo, alguns concursos públicos ou vestibulares criaram ferramentas para uma comissão de análise. Por quê? Tão importante quanto dizer que a pessoa sente o laço afetivo, étnico e racial com aquele grupo, como vem muito sendo falado pelo próprio movimento negro, a pessoa sente o preconceito, o racismo pela cor da pele. Ou seja, por mais que ela tenha a vinculação afetiva, a vinculação étnica àquele grupo, o fator determinante para as medidas que são aplicadas discriminatórias se dão, infelizmente, em razão da característica da cor da pele. Bom, doutor, muito obrigada pelo esclarecimento, muito obrigada por todas essas informações. É sempre importante trazer, né, essas informações para todos nós. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Espero você na próxima edição. Até lá!